Nath, vamos lá? O Tribunal de Justiça de São Paulo limitou as ações da Guarda Civil Metropolitana na Cracolândia, a área de São Paulo marcada pela presença de pessoas em situação de rua e uso abusivo de drogas. A decisão, fruto de uma ação do Ministério Público e da Defensoria Pública, proíbe a GCM de realizar operações policiais militares e usar munição menos letal para dispersar pessoas. Também determina a criação de um canal de denúncias e um protocolo de apuração de responsabilidades em resposta a preocupações sobre ações de limpeza e uso de força pela GCM. Guilherme Mendes, meu amigo, quero começar contigo, porque mais uma vez temos uma notícia em que a Justiça, ou seja, o Poder Judiciário, está dizendo sobre como o Poder Executivo deve agir nesse caso em relação à GCM paulistana. Boa tarde, Koba, meus colegas de bancada. É importante destacar que, nesse particular, ou nesse caso, o Tribunal de Justiça está restabelecendo a ordem daquilo que a lei, não é uma vontade do Poder Executivo, é daquilo que a lei atribui como competência para as guardas civis e, sobretudo, para a Guarda Civil Metropolitana da capital de São Paulo, que foi o objeto dessa decisão. É importante que você de casa entenda, as guardas civis surgiram originalmente para ser aquela polícia, aspas, e ele nem se pode usar esse termo, essa guarda que zela pelo patrimônio público municipal. Então, qual é o objetivo da Guarda Civil Municipal? É tomar conta das praças, dos monumentos, fazer a vigilância das escolas no seu entorno. Ela não é uma força policial de combate, ela não é uma força policial ostensiva. Há alguns anos houve inclusive a discussão sobre a possibilidade de os guardas civis usarem armas letais, armas de fogo. Isso depois foi superado, muito também em razão do aumento da violência, o que impingia aos policiais, aos guardas, melhor dizendo, já que, veja, eles não são polícia, eles são uma guarda. E é uma diferença, não é uma questão só semântica aqui, é uma questão conceitual. Mas se decidiu, então, que era possível, era constitucional que as guardas civis fossem armadas. Isso, na época, foi um grande debate. Por quê? Porque havia um conflito de competência. A segurança pública é de competência dos estados. Quem comanda a polícia, seja ela civil, na área investigativa, seja a polícia militar para o combate ostensivo, é o governo estadual. Isso não cabe constitucionalmente aos municípios. Então, dessa vez, o Tribunal de Justiça, o que ele faz? Ele restabelece a ordem. Por um desvio, as guardas civis começaram a ser tratadas como polícias municipais, com batalhões de choque, com arma letal, muitas vezes, de alta letalidade, o que é uma distorção absoluta do conceito da guarda. E acho que o TJ, dessa vez, óbvio, tratando de um caso específico da Cracolândia, a gente pode aqui falar muito da questão dos direitos daquelas pessoas que estão ali e também dos direitos de quem é do entorno, mas acho que o Tribunal de Justiça acerta quando ele diz para o Executivo Municipal, olha, pisa um pouquinho no freio, a Guarda Municipal não é para isso. Investigação, punição, prisão, cabe à Polícia Militar do Estado de São Paulo e à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Guarda Municipal não nasceu para isso. O Rafael Macris, se fosse para resumir em uma frase, a competência, a atribuição da Guarda Civil seria proteger o patrimônio público. E ali, em alguns casos, na região da Cracolândia, a gente vê praças, espaços públicos extremamente tomados, não só por usuários, mas por traficantes e muitos que usam, inclusive, de mecanismos como estabelecer uma barraca para traficar drogas de dentro da barraca, porque havendo uma barraca ali, uma casa, e ninguém pode entrar sem um mandado judicial, às vezes. Enfim, são espaços públicos que se tornaram um palco da criminalidade e, infelizmente, da situação tão triste de pessoas em situação de dependência química, em situação de uso de drogas constantemente. Como é que você vê a atuação da Guarda Civil Metropolitana na região da Cracolândia? Faz sentido para você essa decisão? Eles devem mesmo ser proibidos de dispersar as pessoas, de agir ali com o uso da força em eventuais casos? Rafael Macris. Boa tarde, Kobayashi. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham aqui, a quem nos acompanha pelo rádio, pela internet. Para falar a verdade, foi-se o tempo em que a Guarda Municipal era composta por policiais e guardas que ficavam simplesmente parados em frente ao patrimônio público, evitando com que as pessoas depredassem de alguma forma, pichassem e fizessem sabe-se lá o quê, com bibliotecas municipais, com pátios de prefeitura, com câmaras municipais e assim por diante. A realidade é totalmente outra.
O que o Guilherme está colocando aqui é uma coisa que existe, pode existir no papel, pode existir nas teorias dos livros, que o pessoal adora ler, mas a realidade é outra. Eu duvido que a juíza que tomou essa decisão no Tribunal de Justiça tenha ido sequer uma vez na Cracolândia para ver a real situação daquele local. Os dependentes químicos, os traficantes de drogas, pessoas extremamente perigosas que estão entranhadas nesse local, eles estão fortemente armados, com facas, com dezenas de equipamentos para receber qualquer tipo de polícia que ouse tentar mexer no sistema que já está colocado ali dentro. Agora, você querer proibir guardas municipais de entrarem em ação dentro da Cracolândia ou qualquer outro lugar que seja, sem qualquer tipo de armamento, é simplesmente pegar o guarda municipal e jogar ele para a morte dentro desse ambiente totalmente insalubre e perigoso. É triste ver situações como essa de Tribunal de Justiça, de comentaristas aqui na Jovem Pan, querendo dizer que os guardas municipais não podem ter bombas de gás lacrimogênio e efeito moral, não podem se utilizar de balas de borracha, não podem sequer utilizar de armas. Pô, a minha cidade de Americana, os guardas municipais são fortemente armados e são responsáveis por garantir e muito além a ordem em atuação conjunta com a Polícia Militar. Não dá para você colocar a segurança pública só no colo da Polícia Militar. A Guarda Municipal, ela é muito preparada, ela é muito equipada, a gente tem guardas extremamente competentes para realizar esse tipo de trabalho. E você querer proibir esses guardas de chegar em uma região hostil como é a Cracolândia e não poderem utilizar bombas de gás lacrimogênio e efeito moral, balas de borracha e sequer armas, é você jogar eles na cova dos leões para que eles sejam mortos por esses traficantes, infelizmente por drogados que acabaram perdendo totalmente a noção da realidade. E ou a gente faz um negócio organizado para a atuação das polícias lá, para que elas possam garantir a lei e a ordem, ou você simplesmente está querendo que funcionários públicos como os guardas municipais sejam jogados à torto e direito, à sorte, a Deus dará, para que eles, infelizmente, possam perder as suas vidas. Quero saber o seguinte, na prática, Zagarino, na prática, lá na Cracolândia, naquelas ruas tomadas por pessoas em situação de rua, por pessoas dependentes químicos, também por muitos traficantes, isso aí vai ajudar ou vai atrapalhar a Guarda Civil ter essa proibição, essa vedação de dispersar ali aqueles movimentos? Sérgio Zagarino. Boa tarde, Koba. Boa tarde a todos meus colegas da mesa, em especial a doutora Raquel, mais nova secretária de Segurança Pública lá de Santos, que fala com muita propriedade do assunto, parabéns. E boa tarde a todos os nossos telespectadores e ouvintes. E respondendo a tua pergunta, Koba, é óbvio que vai atrapalhar. A justiça está atrapalhando o bom desempenho do governo que vem sendo feito aí no combate à violência, à segurança pública, aos traficantes, aos criminosos que estão ali. Porque esses usuários de drogas, é uma questão de saúde pública. Meu amigo, ninguém botou uma faca no pescoço deles e mandou eles se tornarem drogados. Agora, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, que é sim a nossa polícia municipal, eles têm a obrigação de corrigir esse problema que existe ali na Cracolândia há anos. E muita gente tenta discutir essa questão, mas sempre vem Ministério Público, Defensoria, falando que não, temos que fazer com que a lei seja mantida, como o nosso amigo Guilherme estava falando. Mas na fala do Guilherme, percebe-se que ele está completamente descolado da realidade. É a mesma situação da própria justiça que dá uma decisão dessa, pois não entende o que está acontecendo de fato naquele local. Para você que está em casa entender, sabe o que ele ficou proibido da Guarda Municipal fazer? Usar spray de pimenta. Sabe o que ficou proibido da Guarda Municipal de fazer? Colocar grade para limitar o acesso daqueles zumbis. Porque já não são mais pessoas, são zumbis. Pessoas que estão em situação naquele formato, eles não têm mais senso do que deve ser feito, eles já estão ali praticando roubos para alimentar seu vício. É evidente que a nossa Guarda Municipal, que é um desrespeito de qualquer pessoa que fale que a Guarda Municipal deve ficar ali tomando conta de banco de praça, pelo amor de Deus.
A Guarda Municipal hoje no Brasil, ela é uma das principais forças no combate à criminalidade. A Guarda Municipal, em diversos municípios do Brasil, prende mais que a Polícia Militar, que infelizmente ainda tem um déficit. Por mais que aqui no estado de São Paulo o governador Tarcísio esteja trabalhando para conseguir reduzir esse déficit de homens na Polícia Militar, a Guarda Municipal, de acordo com as especificidades de cada município, tem feito um trabalho brilhante. Eu dou sempre o exemplo aqui do município de Praia Grande, que prende mais a guarda do que a polícia. Então, isso a gente tem que parabenizar. E aí a gente vai numa situação prática, quando a Guarda Municipal, ela tá lá... Ninguém tá falando aqui, Guilherme, que a Guarda tava dando tiro naqueles zumbis. A Guarda apenas estava tentando colocar ordem naquele local, porque deveria haver vida, deveria haver comércio. O que tem lá, na verdade, é uma situação de série de filme, série americana. The Walking Dead, você assiste lá. E não é isso que a gente tem que ter. A Justiça de São Paulo erra e erra feio com essa decisão. O doutora Raquel Galinatti, que chega agora e se junta ao time de comentaristas do Linha de Frente, nova secretária de Segurança Pública lá da cidade de Santos. Raquel, eu quero saber o seguinte, a respeito do que falavam os colegas aqui, uma discussão sobre qual é o papel da Guarda Municipal. Guilherme começou falando que Guarda Municipal não é polícia, não é igual a Polícia Militar. Os colegas aqui já divergem, entendem que esse entendimento ficou no passado. Hoje a Guarda, sim, serve como uma atuação de polícia. O Sérgio Zagarino disse até que é a Polícia Municipal. Eu quero saber a sua avaliação, você que vai ter lá uma guarda para cuidar, porque olha só, a decisão da Justiça diz que a Guarda Civil não pode se equiparar às polícias militar, principalmente, né? A atuação da Polícia Militar. E que, segundo o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é uma lei federal, Lei 3.022, a Guarda Municipal tem competência de proteção de bens, serviços e logradouros públicos municipais e instalações do município. Quero saber, Raquel Galinatti, Guarda Civil é polícia ou não é? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a todos os meus colegas e amigos de bancada, especialmente você, Kobayashi, que sempre brilhantemente conduz esse debate. Obrigado. E eu gostaria aqui de agradecer a confiança do prefeito Rogério Santos ao me designar como secretária de Segurança Pública da cidade de Santos, e já uma cidade conhecida por sua segurança, iremos potencializar através da Guarda Municipal a segurança e a qualidade de vida da população. E falando em Guarda Municipal, claramente será a minha função estar à frente da Secretaria de Segurança Municipal de Santos, ali chefiando a Guarda Municipal de Santos. Obviamente, uma decisão essa monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo contraria não só a Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 8º, como também a última decisão que foi discutida no STF em março desse ano, de 2024. A Guarda Municipal não só ela atua na proteção do patrimônio público, mas também numa atividade de policiamento ostensivo preventivo, na atividade de proteção da população e da sociedade em sua incolumidade pública, para a prevenção de crimes de varejo, furtos, roubos, para a prevenção também de crimes contra o patrimônio privado, não só o público. Então, nós temos uma série de atribuições que a Guarda Municipal, em conjunto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, pode fazer para potencializar e ampliar o rol de proteção da sociedade e da população. Eu acredito que uma decisão dessa forma, divorciada com a realidade, desconectada com a criminalidade, ela não faz justiça. Ela faz prevalecer a sensação de insegurança, faz prevalecer a sensação de impunidade e deixa de mãos atadas o Estado, o município, para que eles possam cumprir a sua função principal, que é dar uma estrutura e uma segurança pública de qualidade para a sociedade. E aí, Guilherme, eu acho que você está vencido aqui. A turma está achando que Guarda Civil é polícia sim. Polícia ostensiva, preservação da ordem pública e inclusive combatendo alguns crimes. Réplica de Guilherme Mendes. Bom, Kobayashi, eu estou ao lado do STJ e do STF. Eu acredito que a Guarda Municipal não foi equiparada à Polícia Militar. Então, de fato, eles têm, óbvio, prerrogativa de zelar pelo patrimônio. Agora, impedir circulação de pessoas. O Zagarino me falou um negócio aqui que eu fiquei assustado. São zumbis, mas você não pode limitar o direito de ir e vir. As pessoas estão falando aqui de seres humanos. E um ser humano, para ter o seu direito de ir e vir tolhido, ele só tem duas hipóteses.
ou interdição, condenação criminal. Fora isso, ninguém pode impedir ninguém de ir em lugar nenhum. Então não tem que ter cercadinho, não tem que ter spray de pimenta, não tem que ter borrachada. Muito embora aquelas pessoas, como a gente volta aqui a dizer, elas são vítimas, os usuários são vítimas, eles são pessoas doentes. É óbvio que ali tem um crime organizado que se usa dessa massa para trazer dinheiro e traficar. Agora, se a estratégia de combate pela polícia tivesse dado certo, a gente não estaria vendo essas cenas há tantos anos. Nós estamos falando aqui de reiteradas operações, praticamente toda semana ou todo mês tem uma. Ora é a PM, ora é a Guarda Civil, ora é o choque. E cadê a resolução do problema? Guilherme, não pode abaixar a Cracolândia continua só crescendo. O que a gente vê ali é um espalha-brasa. Sai da Rua dos Timbiras, vai para a Rua Aurora, sai da Aurora, vai para Notman, sai da Notman, vai para a Praça Princesa Isabel. E o problema não é resolvido. Sabe por quê? Porque não é um problema só de segurança pública. É também um problema de segurança pública, mas é, sobretudo, um problema de assistência social. Como o Zagarino bem colocou, algumas pessoas que estão ali não têm mais o seu discernimento. Elas estão num grau de comprometimento de cognitivo, cerebral. A droga consumiu a sua capacidade de percepção da realidade e, de fato, você vai resolver isso com polícia? Não. Você resolve isso com médico, você resolve isso com assistência social. Resolve com flor, né? Chega lá, dá uma flor e resolve. Agora, não. Agora, se você... um abraço, resolveu. Se a gente for discutir aqui internação compulsória, vamos discutir a internação compulsória. Agora, a internação compulsória, ela passa por uma série de participações do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, das Secretarias Municipais de Direitos Humanos, do Tribunal de Justiça. Não é uma questão simplesmente de chegar lá um guarda, dar borrachada num drogado qualquer e achar que o problema está resolvido. Você acha ele sai de uma rua, vai para outra. Aleatória em qualquer pessoa ou ele vai dar uma borrachada em alguém quando correr o risco de vida, o policial? Então, o que nós temos visto reiteradamente são operações simplesmente para ir lá livrar a rua. Livra a rua, passa a limpeza e eles voltam. Vai na Praça Princesa Isabel, ocupa a praça, destruir a praça, agora cerca a praça. Na verdade, não se está enfrentando o problema. Imagine o que está se fazendo ali, é apenas a transferência do problema. Sai de um lugar e vai para o outro. E a Cracolândia tem feito polos regionais. Você vai ali na região da CEAGESP, já tem as mini Cracolândias ali. Você vai para a Baixada, também tem Cracolândia lá. Esse é um problema que está se proliferando pelo Brasil. O Guilherme, o Koba, o que está aparecendo, ele quer jogar um monte de médico lá e achar que vai resolver o problema dessa forma. E não é bem assim. Grande parte vai. Grande parte vai. Joga um monte de médico lá. Eu te faço a pergunta, quantos médicos tem lá versus policiais? Vamos ver o que vai acontecer. Quantos médicos você viu lá? É um problema multifacetado. Exato. E cadê o tratamento médico? Não adianta você querer separar. Cadê o tratamento médico? Existe. Não adianta você querer engraçado. separar. A gente não vê. Não tem matéria, não tem filmagem. Vamos lá, para todo mundo falar. Vamos lá, para todo mundo falar. Fala, você quer jogar um monte de médico lá dentro da Cracolândia achando que vai resolver o problema e não vai. Não é isso. É um problema, sim, de segurança pública. A gente não pode deixar que o poder público abaixe a cabeça para a criminalidade e para as organizações criminosas que estão entranhadas na Cracolândia. A gente sabe muito bem que eles usam esses drogados como barreiras e como escudos para pessoas como você e pessoas que defendem esse tipo de mentalidade não queiram aplicar forças policiais naquele local. Não, elas estão sendo aplicadas. Qual é o resultado? Qual o resultado? Imagine se não fosse o tamanho que a Cracolândia seria. Então imagine aí é da Cracolândia se não fossem essas ações. Eu estou te falando o que eu vejo. O que eu vejo é cada vez a Cracolândia aumentando mais. Mas está segurando, senão cada vez mais estaria crescendo de forma exponencial, Guilherme. Essa é uma hipótese, não é? Essa é uma hipótese. Pediu a Raquel. Com o Guilherme, eu acho que eu prefiro um debate de ideias que se complementam. Ô, Guilherme, quando a gente fala em moradores de rua, quando a gente fala naquelas pessoas que estão despidas do seu discernimento mental, completamente de suas vontades e de suas atuações, ali não tem como falarmos em dignidade da pessoa humana. Quem fomenta a permanência deles na rua, fomenta a permanência de uma miserabilidade, de uma subvida e de pessoas que não vivem, de pessoas que estão vegetando. Então, eu acho que são pessoas que não têm a intenção de solucionar o problema. Agora, vamos separar em situações. Quando a Polícia Militar ou a Guarda Civil Metropolitana atua e faz abordagens para verificação tanto de documentação, de quais são aquelas pessoas que estão ali, até mesmo para uma busca pessoal, não existe ilegalidade. E quando existe a necessidade de atuação de uma arma
Menos letal ou não letal, obviamente, é porque houve um ataque contra as forças de segurança, um ataque contra o Estado, um ataque contra a sociedade. Então, ficaria muito interessante colocarmos essa disparidade, essa dualidade, o bem e o mal sendo preponderantemente a polícia que está ali como um escudo entre o crime e a sociedade, Guilherme. A situação não é dessa forma para solucionarmos problemas. A sociedade não aguenta mais a insegurança. Quando aqueles moradores de rua ocupam o espaço público, ali no espaço público privado estão fazendo, ali como suas casas estão colocando. O Estado ele tem a obrigação de direcioná-los a casas de abrigo, assistência social. Eles não podem permanecer em espaços públicos, praticamente um uso capião do espaço público para todas as situações, necessidades em que eles fazem fisiológicas, uso de drogas, pequenos furtos, vandalismo. Isso não é uma sociedade civilizada. Isso não é o que esperamos numa sociedade mais justa e democrática. E tem um outro ponto, Raquel. O Guilherme, ele se esquece que a lei, o Guilherme, ela surge diante de uma necessidade da sociedade. Só pegou você pra Cris. Não, é porque, Koba... Eu vou me mudar pra Cracolândia. E você tenta contribuir lá, porque, olha... Ô, Guilherme, agora falando sério aqui. Quando uma lei ela é cogitada para ser criada, é diante de uma necessidade da sociedade. Esse é um ponto. Correto. Então, se hoje a gente tem um problema na Cracolândia e você pontuou que existem outras ferramentas para conseguir contribuir para acabar com a Cracolândia, a gente precisa criar uma legislação que permita. Então, o Ministério Público, a Defensoria e o Congresso Nacional e todo mundo, todos os atores políticos poderiam trabalhar para ser permitido a internação compulsória, ser permitido a retirada dessas pessoas com multifaceta ali, vários atores para atuar na questão da saúde pública. O que não pode ser permitido é a decisão do Estado de São Paulo. Porque essa decisão, ela acorrenta os guardas. Um outro exemplo, Sérgio, o guarda... Guilherme, qual é a decisão? Calma. Qual é a decisão? Só um instante. A proibição do guarda de atuar. Tá, qual é a atuação? Qual o resultado da atuação? O que o guarda pode fazer lá? O resultado da atuação é controlar zumbi que tá lá armado de pedra, controlar pau, como? Faca. Controlar? Como é que ele controla? Tirando do local. E leva pra onde? E leva pra onde? Tira dali e leva pra outra esquina. Leva pra Princesa Isabel. Leva pra Sala São Paulo. Então você... É isso que é o problema? Isso é controle? Esse é um problema. Você tá chamando de controle ou isso? Eu pego o cara daqui e falo, sai daqui e vai pra lá. Eu tô chamando Aí de pego, sai de lá, vai pra cá. Isso é resolver o problema. É colocar ordem. Você mesmo disse. O que é colocar ordem? Colocar ordem. Ô, Sérgio, nós temos uma pessoa que, como você bem falou, por vezes está ali com o seu discernimento totalmente comprometido. Você pegá-la de uma rua, jogar para outra, botá-la num cercadinho, vai ajudá-la a trazê-la à razão novamente? Essa pessoa cometeu É a pergunta objetiva que eu te faço. Vai ajudar? Ajudar vai ser se ela não estiver na sociedade, se ela estiver presa, porque essa pessoa... Então, mas que crime que ela cometeu, gente do céu? A Guarda Municipal... O cara é um doente, o cara é um drogado. Qual o crime que ele cometeu? Tadinho, eles não cometem crime nenhum, né? Passa de carro lá. Pelo amor de Deus, passa do seu carro lá, vai devagarzinho. Olha o que você está falando. Você está equparando o traficante ao usuário. Você está colocando as pessoas que estão lá como criminosas. Elas são vítimas. São pessoas doentes. Vítima sou eu e quem está em casa são pessoas doentes. Nós não podemos criminalizar um doente. Nós não podemos criminalizar uma pessoa que não tem mais discernimento. Aquelas são almas que precisam ser resgatadas e ajudadas. Não tomar borrachada, não ser punida, não ter os seus poucos pertences subtraídos. É isso que acontece. O usuário que está ali, ele não é o bandido. O bandido, como a doutora Raquel falou, tem que ser combatido. O traficante é quem explora aquelas almas. Elas têm que ser ajudadas. E não é tirando ela de uma rua e botando para outra que você vai resolver o problema. Posso voltar na questão do cerne da decisão judicial monocrática que contraria a decisão do STF em março de 2024? Fala, Raquel. O artigo 144 prevê quais são aqueles que integram as forças de segurança pública, dentre elas a Guarda Municipal, prevista no parágrafo 8º do artigo 144. E ali, a atuação da Guarda Municipal, sim, foi um entendimento do STF que ela tem sim uma atuação de policiamento ostensivo preventivo, de impedir a prática de crimes a varejo, de crimes contra o patrimônio, furtos, roubos, e para a proteção da população, não somente para proteção do patrimônio público. E nisso,
há uma decisão que contraria, sim, a vasta jurisprudência do STF, que vem andando e decidindo no sentido de ampliar as prerrogativas das forças de segurança, claro, dentro do Estado democrático, respeitando as balizas legais, constitucionais, dentro da dignidade da pessoa humana. Isso é óbvio, isso é claro. Então, essa decisão, obviamente, será, quando suscitadas a recursos, ela será derrubada, porque ela contraria uma vasta jurisprudência do STF. Agora, você sabe que nesse ponto aí, a gente tem o STF e o Congresso caminhando no mesmo sentido, porque tem uma proposta com boas chances de aprovação de colocar a Guarda Civil dos municípios no status de força de segurança do artigo 144, né? Aí sim teríamos, de fato, uma polícia... Estão inseridas. Estão num parágrafo, mas não estão lá com Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e, desde 2019, se não me engano, a Polícia Penal. E nós teríamos, portanto, a Polícia Municipal constitucionalizada no artigo 144. Agora, só uma questão, uma pergunta aqui para vocês. Se vocês entendem que a Guarda Civil pode dispersar pessoas, usar arma letal, usar, inclusive... Arma não letal, menos letal. Arma não letal também, tiro de borracha, spray de pimenta... Se vocês acham que a Guarda Civil pode fazer isso, inclusive polícia ostensiva, qual a diferença da polícia militar? Não haveria aí uma usurpação de uma função também da polícia militar, que é a que tem essa competência já bem definida? E aí, quero saber. Posso começar? Pode. Mas rapidinho, vocês estão falando muito, hein? Muito mais rapidinho, todo mundo. E eu coloco aqui, a questão é a seguinte, você colocou muito bem, não há diferenciação nas ações. Agora eu fico me colocando no lugar do guarda civil ou do policial militar que vai lá e ele pergunta, tudo bem, eu vou entrar, eu vou enfrentar, eu vou ser hostilizado. E aí eu pego, identifico ali um traficante, eu identifico um usuário, boto ele por uma rua, boto para outra, eu fico me perguntando, será que eles não se questionam? Qual é o plano? Para que eu estou fazendo isso? O que vai acontecer aqui? Porque a gente vê operações, sim, na área da segurança para prender os traficantes, retomar imóveis. A gente viu semana passada uma mega operação brilhante, que retomou uma série de imóveis ali que serviam como pontos de armazenamento de drogas e distribuição. Isso a parte de segurança pública. Legal, está caminhando bem. Agora, você acha que o guarda que está ali na segunda, na terça, na quarta, na quinta, vendo aquelas mesmas pessoas, hoje ele vai jogar para lá, joga para lá, será que eles não questionam? Para que eu estou trabalhando? Agora a minha pergunta aqui, quero a resposta. Qual a diferença, então, da Guarda Civil para a Polícia Militar? Vamos lá, quem vai começar? Raquel, Sérgio? Não, eu posso falar, Koba, não tem que existir. Não tem que ter diferença? Não tem que existir, a gente tem que somar forças entre elas. Qual o problema do município também ter responsabilidade na questão da segurança pública? É uma contribuição a mais. Hoje, durante tantos anos que a Polícia Militar teve esse árduo trabalho e vem fazendo de forma brilhante, só que não tem braço, não tem dinheiro, tem déficit de pessoas. Então, se existe uma possibilidade do município contribuir com esse policiamento ostensivo, eu pergunto para você de volta, Koba, e para quem está em casa, qual o problema? Só vai nos dar mais sensação de segurança. Seja a polícia, a população, ela não quer saber se é polícia municipal, se é bairral, se é estadual, se é federal. A população quer segurança, quer ver bandido na cadeia e quer ver esses zumbis ou internados ou presos. Mas daí, Rafa, quem tem um, tem um. Quem tem dois, não tem nenhum. É igual o médico, às vezes, né? Você tem duas pessoas cuidando de um problema. Você dá uma responsabilidade para duas pessoas, uma joga para outra. A gente já tem o déficit de policiais quando já está claro que a responsabilidade é do Estado. Imagine só se a gente distribuir essa responsabilidade agora é também no município. Isso acontece, sabe muito onde? Saúde, que é a responsabilidade de todos, né? Responsabilidade do Estado, da Prefeitura e também do governo federal. Aí chega lá, não tem remédio, você vai pedir para a Prefeitura fala que é do Estado, você pede no Estado, o Estado fala que é no governo federal e fica um jogando pro outro. E aí, Rafael Macris, explica. Na área da saúde é muito bem delimitado o que é de responsabilidade de cada um e a gente acompanhando os municípios menores de perto, a gente consegue ter essa noção. E com relação à segurança pública, isso já acontece, a gente já observa ações coordenadas de polícia militar com guarda municipal. A gente sabe que as guardas municipais são extremamente preparadas para atuar também de forma ostensiva. Inclusive, em várias cidades existem ações coordenadas de patrulhamento ostensivo, onde a polícia militar está fazendo o seu patrulhamento, onde ela não consegue fazer, existe uma viatura da guarda municipal lá. A população que sofre com a criminalidade não quer saber se existe um homem fardado com
uma vestimenta azul marinho ou uma vestimenta cinza. Ele quer ver o carro com o giroflex ligado e garantindo a sua segurança, inibindo a criminalidade. A gente não pode incorrer no erro, como está sendo colocado aqui, de dizer, não, o pessoal lá da Cracolândia, existe sim o problema de saúde. Agora, isso não elimina o problema de segurança pública que a gente tem lá. É claro que a gente tem que cobrar a Prefeitura Municipal aqui de São Paulo para ações coordenadas no sentido de resolver o problema de saúde daqueles que estão lá. Só que a gente não pode abandonar a questão da segurança pública. Se não existisse a ação desses guardas, dos policiais militares que estão todas as semanas, todos os meses lá, fazendo incursões dentro da Cracolândia, imagine você o tamanho que seria esse problema. A partir do momento que a gente cerceia a liberdade das pessoas que estão lá, dos seus comércios, de ir e vir pessoas de bem, não existe mais um ambiente, Koba. Me perdoe te interromper, agora são 14 horas e 31 minutos, quem está na rádio vai para um rápido intervalo. Quer concluir, Rafa? Não, para concluir, as guardas municipais e as polícias militares, elas já atuam de forma complementar. A gente já vê isso em várias cidades. Isso é atuar com inteligência. Se a gente não tem policial militar suficiente, a gente sabe que pode contar com as guardas municipais igualmente preparados e capacitados para atuar de forma ostensiva na área de segurança. E dá certo, Raquel Galinatti, duas forças fazendo o mesmo serviço, sendo uma força militar e a outra civil, porque nem para atender o telefone no quartel nós temos civil. Recentemente, há alguns anos, nós tivemos até um concurso para oficiais administrativos civis da Polícia Militar e a ideia não foi para frente justamente porque no quartel é hierarquia e disciplina. Numa operação policial militar, tem lá quem é o comandante. Chegou um mais antigo, tá um tenente, chegou um capitão, já há uma nova redistribuição de competências, de funções ali. Como é que vai ser uma operação de segurança com uma força policial militar, onde já uma hierarquia e disciplina, junto com uma guarda civil, sem um estar subordinado ao outro? Tem jeito, Raquel? Claro, já existe, Koba, ótima colocação, já existem diversas forças-tarefas, inclusive, na atuação com homens que integram a segurança pública, tanto da Polícia Civil, Polícia Militar, em conjunto com as guardas municipais, já existem essas operações. Mas, claro, a Polícia Militar tem as suas especificidades, quando nós falamos do GAT, os resgates a reféns, para tentativa de desarmamento de explosivos. Existem as especificidades também em resgate de carros fortes e etc. São várias especificidades. Aqui nós não estamos colidindo nem usurpando atribuições das polícias. São atribuições concorrentes, coincidentes nesse policiamento ostensivo preventivo, nessa proteção da incolumidade pública, da população, da sociedade, não só do patrimônio. O que a população não vai querer e não quer é ver um guarda municipal ali de braços cruzados, mediante um delito, um pequeno furto ou até mesmo um roubo, porque uma decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo assim determinou que as guardas municipais somente poderão atuar no policiamento preventivo do patrimônio público. Claro que não. Fica algo completamente divorciado da realidade vivenciada. Eu acredito que é necessário aqueles que integram o sistema de justiça, o sistema de justiça criminal, virem um pouco mais para a realidade. Tanto aqueles estudiosos, sociólogos, aqueles que estão sim defendendo as ideologias e bandeiras, vinham para a realidade. Vamos implementar, aprimorar, potencializar o combate ao crime, a proteção à sociedade e sim resgatar aqueles que vivem na mendicância, que vivem na miserabilidade, que vivem completamente alheios a qualquer acesso de dignidade que um ser humano pode ter e colocá-los para ter acesso através de casas de abrigo, assistência social. Não tem como acharmos que não é dolo e má fé querer que essas pessoas permaneçam nas ruas perambulando como zumbis humanos.